Oi, Socorro, tudo bem? Tudo bem. Olá. Então, a gente está fazendo todo esse projeto, né, em cima de recuperar algumas memórias do Vito, que o Vito, morreu agora faz 10 anos, né, e a gente está querendo, enfim, fazer algumas entrevistas com as pessoas que, de uma forma ou de outra, trabalharam com ele, militaram com ele, certo? E, eu gostaria de te perguntar como, quando, em que situação, tá, você encontrou pela primeira vez o Vito, qual as memórias que você guarda disso? Eh, Boa noite aos companheiros e companheiras. Eu não lembro, Não lembro. quer dizer, não, eu lembro bem da cara dele, lembro, né, inesquecível. Lembro de várias situações, lembro de certas conversas, outras polêmicas. É uma figura muito, para mim, foi marcante na minha, trajetória política. Eu era muito amigo dele, Aham. num primeiro momento, muito mesmo. Dentro do que era, vamos dizer, a equipe que se relacionava com ele, eu tinha uma relação particularmente boa com ele. Mas eu não lembro qual foi a primeira vez. Eu falei para a Lúcia, quando ela me contatou, que eu não tenho o tempo, na condição que eu estou hoje, com as responsabilidades que eu tenho, de parar para fazer uma pesquisa histórica, ler documentos, organizar as ideias, se é que eu devesse fazê-lo, se é que eu devesse fazê-lo. Vamos Então, eu não sei colocar te responder quando foi a vamos colocar em primeira, outros termos, se a então. primeira vez a gente nunca esquece, eu esqueci. Vamos colocar em outros termos, então, né. Quais foram as suas primeiras impressões do Vito? Quando você começou em que ocasião você começou a militar com ele? Eu guardo uma imagem, assim, uma lembrança, melhor dizendo, do Vitor, ligada às condições de que ele voltou da clandestinidade A para a clandestinidade B. Ele tinha vindo de um exílio, não me lembro agora se autoimposto, embora ele tivesse cumprido pena, isso eu sei. E as condições de Rio circulação Grande do dele eram Sul. muito controladas, muito restritas no Brasil, e a gente ia às reuniões por caminhos diferentes, com todos aqueles cuidados que o pessoal hoje acha ridículo. Ridículo era tomar choque. Né? Mas é, era uma figura muito marcante por essa aura. Né? Eu também fui estruturado, mas numa outra condição, bem mais light, vamos dizer, me contou. Passou. Então, tinha essa proximidade pela condição de militantes clandestinos. Eu fui durante um período clandestino também. E que me distinguia, na realidade, ele e outros, que outros também tinham essa trajetória, vamos dizer. O que me distinguia dele era particularmente a cultura política que ele tinha, que era realmente acima da média, talvez exagerada. Então, ele, Exagerada? nas Como é que condições da pode ser clandestinidade, exagerada assim? eu explico. Tem certas coisas que são típicas da clandestinidade. Por exemplo, no exílio, os exilados se odeiam. É uma rede de intrigas, que é uma caixa fechada, onde pequenas coisas ficam Hã, enormes. Não tem mediação do movimento entendi. de massa para dar um rumo. Qualquer diferença é matar ou morrer. Estou exagerando. Eu não estou falando dele, estou falando de um tipo de ambiente. Outra coisa é a Aham, aham, leitura. aham. Ao mesmo tempo, a cultura, o esporte e o entretenimento que você pode ter, quando você é procurado, é ler. E isso, quando exagerado, gera um tipo de percepção do mundo enviesado. Hã. Porque você não está preso. Preso, você está preso. Então, você faz ginástica, você cria círculos de discussão com os outros presos, você interage com os presos Hum. comuns, se isso for possível, você mantém uma correspondência com a sua organização ou com a sua família, se você não está organizado, através dos advogados, é todo um sistema, né? Muitas pessoas já passaram por Aham. isso. Agora, ficar dentro de um quarto, com o mundo normal lá fora, só lendo, desculpa, eu acho que é um problema. Não acho que é uma solução. Mas, para mim, naquele momento, não foi um problema. Ao contrário, foi um prazer conversar. Era um prazer conversar com ele. Ele tinha uma cultura de Aham. tipo enciclopédica.
Ele se Hã. dedicava ao esporte da leitura enciclopédica, vamos dizer assim. Então era bastante variado. Essa é uma lembrança boa que eu guardo. Segundo, em relação com isso, nas polêmicas que eu me lembro de ter participado, ele era muito comedido, Hum. muito comedido. Não agredia, não perdia a têmpera, e isso fazia ele uma pessoa afável, né? Porque não, Olha, raramente ele se isso é uma passava. Raramente ele se passava. Também é verdade, aí eu vou acrescentar, que a memória é má companheira, ela trai, né? Então eu estou lembrando só de coisa boa, vai saber. Se a gente uhum. sentasse na mesa com outros da época e cruzasse informação, quem sabe viesse à tona. A memória sempre tende a reter o melhor, a não ser que seja um desafeto seu, que não é o caso. A memória tende a reter o positivo, o brilhante, o esperançoso, o afável, como eu falei. Né? Mas é a memória que eu tenho, então eu tenho que ser honesto, é o que eu lembro, é o que eu falo. Sei. Assim, vamos dizer o seguinte, né, como você enxergava, a visão do Vitor em relação à militância, em relação ao que vocês faziam, vamos dizer assim? Qual era, assim, o ideal de militância do Vitor? É o mesmo de todos nós, porque naquele momento nós éramos um grupo relativamente pequeno, acho que de uma Hum, centena de militantes, pouco mais, distribuídos em pequenos núcleos por vários estados. Se a gente fosse 100 em São Paulo, era até uma cultura, um ambiente, né? uhum, Mas nós uhum, éramos rarefeitos, né? Eu acho que a gente devia ser uns 30 em São Paulo. Estou chutando, sei. mas talvez 40, não era mais que isso. E uma parte era no interior, então era um negócio, pequenos círculos, né? Hum, E o que nos unia era o programa, muito fortemente. Não era a relação com o movimento. Então, como é que eu vou falar? Vou me dirigir a quem não está na sala, tá? uhum. A clandestinidade não é legal. Ali foi uma porrada que o movimento operário recebeu, particularmente sua vanguarda. Então ela estava numa condição muito recuada. A gente conta, às vezes parece uma coisa heróica. Não era heróica para nada, era uma merda. Heróico foi sobreviver, aqueles que sobreviveram, porque muitos não sobreviveram, não é do ponto de vista da tortura, do ponto de vista da atividade política. Não se mantiveram em pé, politicamente falando. Então, cumprimento a ser dado àqueles que sobreviveram. E ninguém sai de um período de clandestinidade mais prolongada, como foi o caso dele, indelével. Não, você traz as marcas. Eu trago as minhas, que eu tenho até consciência, não preciso fazer análise para isso. Ele com mais razão. E depois teve uma. Vou entrar num problema que eu vejo, esse eu lembro. Houve uma camada, né, vamos assim falar. Camada é muita coisa. Teve alguns dirigentes que tinham muita responsabilidade, que não se adaptaram à nova situação. Hum. Na minha E opinião, o você Vitor foi um deles. A e nova como situação você percebia pós-clandestinidade. isso? Como você percebia Então, isso, esse fato o dele que o não se adaptar? distinguia dos outros é que ele tinha Hum, sido, veja você, na época era enorme, delegado, se eu não me engano, da Escola de Geografia do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, a um congresso da UNE. Então, ele trazia como memória, como informação, coisas que para nós, mesmo eu sendo ex-guerrilheiro, eu já tinha um percurso, mas em termos de movimento de massa, eu não sabia nada. Eu tinha sido secundarista na escola, eu era secundarista muito jovem para poder ter um papel assim de organizador. Eu era massa, radicalizado. Ele não. Ele tinha sido um quadro organizador do movimento. Não estou me referindo à organização palestina, é um movimento estudantil. E como nós estávamos assistindo a um renascer na USP, e eu peguei essa onda, né, pus a minha prancha e fui nela, era muito útil conversar com ele, para mim e para os outros, pelas informações que fazia. Mas eu percebia, à medida que os problemas novos iam aparecendo, que ele não tinha resposta. por exemplo. Eu não sou capaz de te dar um exemplo já, mas vamos conversando que Uhum, vai vir. E não era só uhum. ele. Era ele, era o Skromov, que não obstante se manteve à tona, era o Vitor Leonardo, que foi outro que se afastou, no caso, mais por culpa nossa que por culpa dele, diferentemente do Vitor Letizia. Ou seja, o Vitor Leonardo foi objeto de uma decisão nossa estúpida, acho hoje, aliás, já acho há décadas. Mas depois não tem como consertar, feito está feito.
E são dirigentes que eram da clandestinidade, alguns que tinham alguma relação com o movimento de massa anterior. O Skromov tinha todo o tempo, era uma vantagem, se manter à tona. Os outros que emergiram, quando foi para reemergir, não reemergiram. Ou não Não reemergiram bem. reemergiram. Não reemergiram bem. Hum. O Vitor Leonardo até que conseguiu, como professor universitário, criar relações, né, com um novo movimento, né, que não é novo, mas enfim, uma nova geração era uma nova geração. O Vitor, pela condição de clandestino prolongado, teve muita dificuldade. Então ele falava com o mundo através dos outros. E eu acho que ele se acostumou a isso. Falava bem, sabe? Durante um período ele dialogava bem desse modo. Mas num novo período já não podia ser assim. E ele não reagiu bem. Mas nunca não tive a oportunidade de falar isso porque ele simplesmente surtou e desapareceu. Surtou é o que estou usando a palavra. Quando a Lúcia me contatou, eu perguntei se ela tinha contato com a Miroslava, né? Que eu não falo com a Miroslava há Sim, décadas. sim, temos. E a Miroslava possivelmente me colocasse em contato com a que eu conheci como Silvia, que era a companheira dele, que eu nunca mais eu vi. E que A talvez gente vê, a pudesse gente tem responder. contato. Então, talvez pudesse me responder a uma inquietação que eu tenho lá em algum lugar do arquivo, não é minha preocupação, mas é uma pergunta. Que é que levou ele a assumir? Ele sumiu. E para vocês terem uma ideia, eu disse para a Lúcia, repito, quando ele sumiu, parou de vir nas reuniões, Isso sim, seria mas que era uma. ano? Você tem uma Isso ideia? foi 84, 85. Porque, entenda que o Brasil estava sendo virado de baixo por um ascenso de tipo revolucionário. Uhum. Não era os anos 70. Não era Sim. aquele acúmulo gradativo, greve aqui, greve acolá. Nessa fase ele reagiu. Ele conseguia Hum. através dos outros. Mas quando o movimento foi assim, arrastando, você tinha que estar nele. Ou tinha que ter uma capacidade tipo o Gramsci na cadeia, que não era o caso dele. Uhum. Não era o caso dele. Não é um problema de cultura, é um problema de capacidade do ponto de vista do método. Totalmente apartado, dialogar com o mundo da luta de classe do lado de fora. Né? E ele reagiu mal, eu acho. Acho porque ele, em um certo momento, cortou. E, diferente de outros que também se afastaram, e é da vida se afastar, sobretudo quando tem grandes movimentos. Né? Então, foi no bojo do movimento, que foi a greve geral de 83, campanhas diretas de 84, a traição colegial eleitoral 85, tudo somado, eu não me lembro Hã. exatamente em que momento, mas nessa fase, se eu não estou enganado, memória trai, foi nessa fase, ou nesse contexto da ascensão, que ele, em certo momento, se cortou de Se nós. desli se desligou, ele sumiu, é isso? Nunca mais não teve nenhuma decisão, nenhuma medida, nada. Como teve com o Sérgio Leonardo, com o Vitor Leonardo, que foi um Ah, desastre considerado. entendo. Com ele não teve nenhuma. Para você Sim. ver a natureza da minha relação com ele, o então birô político, eu era um moleque, eu já era birô político. Então, o birô político ele mandou conversar com ele o cara com quem ele tinha mais entrada. Este que vos falo. Então, eu fui na casa dele, se não me engano, ali na Vila Mariana, para aquele lado lá, num sobrado, onde ele morava no andar de cima, embaixo tinha algum comércio, que eu não me lembro o que era. Eu cheguei, eu acho que é interessante esse depoimento. Fui eu porque eu era o que melhor me dava com ele, naquele grupo, né? E era uma pessoa legal. Então, mandar um clandestino contestar a conta da outra não é um bom negócio. Né? Então, eu fui lá, toquei a campainha, ninguém atendeu. Olhei, a janela estava aberta. Falei, vai ver que saiu para fazer compra. E eu lembro de ter visto o Fusquinha da Silvia, que tinha um Fusquinha, parado lá. Eu falei, bom, saiu para ir comprar alguma coisa e já volto. Fiquei um pouco lá. Toquei de novo, nada. Falei, bom, vou dar uma volta. Não me lembro agora se foi meia hora ou foi uma hora. Mas para nós era uma coisa importante, era um dirigente. O que aconteceu? Será que foi preso? Será que morreu a mãe dele? Será que, sei lá, não era uma coisa passageira. Aí eu fiquei lá um tempo, eu não sei, se uma hora, 2 horas, né? E o mesmo cenário. O carrinho parado lá, a janela aberta. E se toca, toca, ninguém atende e mostra a cara. Eu falei, bom, ele não está querendo falar. Foi embora. E assim acabou. Nunca mais. Diretamente, nunca mais. Depois, indiretamente, o Fulvio Abramo foi abordado, já era uma operação política, no outro momento, né? Já era uma operação política, a qual o
o Vitor Letizia se ligou e rechaçou essa operação política, porque bom, enfim, é outro assunto. Então eu perdi o contato aí, sem qualquer balanço, vamos assim falar, sem qualquer evidência que me permitisse, a não ser a minha intuição de que, como outros, ele tinha sido ultrapassado pelos acontecimentos e tinha se reservado, por algum período, não sei quanto tempo isso durou, a mulher dele, a companheira dele na época, deve saber melhor, imagino eu, o que foi que aconteceu. De repente ele teve uma depressão nervosa, de repente, sei lá, eu não sei, realmente eu não sei. Mas eu tenho curiosidade de saber, eu gostaria de saber. Finalmente, como eu disse, era o cara que melhor me dava com ele naquele núcleo chamado Bureau Político. E, na sua opinião, qual foi a contribuição do Vitor Letizia, assim, para a construção do SI? Onde que ele... Olha, não tem nada singular, uma boa, Uhum. nada singular. Hum. Eu me lembro uma vez, por exemplo, que a gente estava numa reunião e estava tendo algum desdobramento no Líbano, ao redor da nunca resolvida questão palestina. Ele, com aquela cultura enciclopédica dele, interpretou algo que nós não sabíamos o que era. Nós recebemos um texto francês, alguém traduziu, e era uma proposta de nota ou de resolução, não lembro agora, texto de orientação, e que precisava explicar um daqueles massacres pelo papel da burguesia maronita. Perdão, cavaleiro, maroquê? Nós ficamos olhando para a cara do outro aqui. Que porra é essa burguesia maronita? Eu conhecia a burguesia nacional, a burguesia compradora, a burguesia imperialista, mas maronita não sei o que é. Como não tinha inventado o Google ainda, não tinha como escrever e pumba aparecer, porque hoje se resolve assim, né? Então a nova geração não sabe o que significa receber um texto com um termo importante no encadeamento, que a burguesia maronita, vamos depois eu entender, né? Era uma fração da classe dominante libanesa, com uma confissão própria, muito particular, e em laços, em função disso, com os setores do imperialismo francês, não do norte-americano nem do inglês, que disputavam entre si, disputam até hoje, o controle daqueles mercados. Então, o Vitor Letizia, com aquela cultura enciclopédica e com a paciência que ele tinha, explicou para os jovens ignorantes o que era a burguesia maronita. Isso eu lembro. Mas dizer que isso é uma contribuição, não é bem, né? Então, Sei. talvez a contribuição maior dele tenha sido aquele que eu mencionei há pouco. Como ele tinha sido delegado pela escola, se eu não me engano, de geografia, da URGS, para um congresso da UNE que ele participou, ele nos contava coisas que para nós eram preciosas como material para reelaborar em função da nova situação. Então, ele teria sido, nessa condição, uma espécie de elo, né, de continuidade, fio de continuidade. Sei. Talvez fosse essa a contribuição, se eu posso dizer. E Não me depois lembro, dessa... mas aqui eu estou correndo o risco de estar sendo leviano. Eu disse para a Lúcia, eu não tenho tempo de me debruçar nos arquivos, de entrar e ver, de repente eu descubro coisas que são muito mais importantes do que essa que eu falei. Eu estou sendo bem assim, né? Então, e depois dessa saída brusca, né, meio bizarra até, né, da organização, né, deles simplesmente se afastar, não querer mais papo, você teve algum outro contato com ele ao longo dos anos? Como é que foi isso? Nunca Não? mais. Nunca mais. Puxa. Bom, a gente não frequentava os mesmos ambientes, né? Ele já não era clandestino Hum. depois da anistia. Eu era uma figura pública, mas o objetivo aqui não é me entrevistar, mas só para entender, né? Eu era uma figura pública em termos, e como eu não só obtive a naturalização como brasileiro, que eu sou polonês de origem, né? Nasci turco, não é? Sou filho dele, eu nasci na Polônia. Então, como eu só obtive a cidadania brasileira em 1994, já muito depois, então eu não era candidato a nada, não fazia campanha para nada. Estou falando porque, como petista, os quadros antigos, em algum momento, foram candidato a alguma porcaria, vereador, deputado, alguma coisa. Eu só disputava as internas. E ele não tinha, nunca teve. Foi um dos aspectos, talvez o principal, né, da inadaptação dele no novo período. Estudante ele não ia ser, Ah, sindicalista muito tá. menos. Ah, tá. O destino dele teria sido ser um quadro do PT. Sim, sim. O Vitor Leonardo, até certo ponto, via relações intelectuais, deu alguns passos nessa direção. Alguns passos. Ele não, ele se manteve fechado ali na
é que eu vou falar? Na casca do como chama aquele bicho que prende no rochedo, bate as ondas, ele fica ali preso? Uma coisa assim. Ele ficou afastado, não fez mais contato com você, você nunca mais viu, é isso? Nem com ninguém da direção do ASI, isso eu posso afirmar. O único Certo, contato, assim, na direção do núcleo central, né? Ele ficou, se certo. isolou, né? Talvez tenha sido a depressão num período, algum tempo depois, sei lá, 2, 3 anos depois, ele tentou, como eu já mencionei, envolver o Fulvio Abramo numa disputa pelo controle, se eu não me engano, do CEMAP, algo assim, talvez o Castilho possa dar mais detalhes, em relação com o Guxiquem, que já tinha se afastado da corrente. Então, isso deve ser 86, 87. Né? Porque o Guxiquem se afastou em 85. E o Guxiquem se afastou, que não foi uma ruptura, ele resolveu parar de militar, manteve no quadro do PT excelentes relações com a gente, por um período, né? Depois complicou, porque aí, pós-Favre, foi outra coisa. Mas, num primeiro momento, os primeiros 5 anos, vamos dizer assim, a relação dele com a gente era muito produtiva aqui no movimento sindical e no PT. Mas ele que Ele, tentou criar uma coisa ele, dele. ele, junto com Fulvio Abramo, foi um dos fundadores do CEMAP, em 91. Não, mas aí, desculpa, aí não. O Comitê Central do AIC decidiu fundar o CEMAP. E designou A, B, C e D para cuidar do assunto. É Claro que com mesmo? pessoas que não eram da OSI. Então não é que ele junto. Não é assim. Num certo momento, depois do CEMAP criado, o Guxiquem tentou uma operação política para levar o CEMAP para alguma coisa que ele estava querendo construir, que eu não lembro bem o que era. E propôs ao Fúvio, e aí propôs através do Vitor, ou junto com o Vitor, aí já não sei, mas nessa pegada aí. E o Fúvio disse, numa reunião do nosso Comitê Central, porque ele, o Partido do Tratamento foi associado ao Comitê Central do ICI, que isso estava acontecendo, que ele não estava interessado nisso. E em privado, falou para mim assim, bem sarcástico, daquele jeito, o Fúvio Abrão, eu estou muito velho para virar social-democrata, nessa altura da minha vida. Para justificar por que ele não ia aceitar a contradança, vamos assim dizer. E aí eu sei que o Vitor Letícia roçou nesse momento, né? Roçou ao SI. Mas ele nunca comprou uma discussão pública, ele nunca se dirigiu num artigo que eu saiba, ele nunca escreveu a respeito tampouco. Eu sei que ele andou escrevendo um monte, eu não li nada, eu sei que teve. Se tivesse escrito a nosso respeito de maneira mais direta, teria nos chegado, né? Para reagir ou não, mas teria nos chegado. De fato, Eu nunca chegou. recomendo que você leia. Ele leu umas coisas, ele escreveu umas coisas muito interessantes na fase da vida que ele estava lá na PUC, estava como professor, formou uma espécie Mas de sobre o grupinho. SI, sobre a experiência dele conosco, Não, então, é disso que eu estou não. falando. Eu não estou jogando mérito do que eu não li. Eu não vou Uhum, desprezar ou dizer que não é importante porque não chegou para mim. Não é essa a questão. uhum, Isso é bem direto. uhum, Se ele uhum, tivesse, a posteriori, 1 ano depois, 10 anos depois, 30 anos depois, examinado de uhum. maneira formal essa experiência que ele teve conosco, para fim de um depoimento até, por exemplo, é provável que alguém na nossa organização ou entre os amigos, mas você viu o que o está falando? Bem ou mal, teria sabido. Como eu nunca soube, eu quero crer que ele manteve isso sob alguma reserva. Né? Eu acho que isso tem a ver São com as. o modo traumático como ele se afastou. Do ponto de vista do marxismo, Ah, do leninismo, enfim, da militância política, o que ele fez foi muito ruim. Né? Você pode estar deprimido num certo momento e impossibilitado. Aí é um problema clínico, médico. Uma vez superado isso, se você decidir se afastar, você precisa botar ordem na sua cabeça, né? E na cabeça dos que te conheceram. Essa é a abordagem uhum, militante. Como dizia o Marx, tem que ajustar contas com a tua consciência política anterior. Marx fala da consciência filosófica anterior, que no fundo é a mesma coisa. Se ele fez esse ajuste, foi um ajuste meio clandestino, né? Ou para alguns amigos muito próximos, muito próximos, não escreveu. Teria a obrigação militante de escrever, é ruim não escrever. Por quê? Porque ninguém pode contestar,
Ninguém pode aceitar ou negar. Não é bom, é ruim. São assuntos difíceis de abordar, né? E quanto mais o tempo Não, passa, não. mais A fica difícil. psicologia é completamente privada dele. Uhum. Mas como ele não se apartou da atividade política, como ele seguiu de algum modo, ou por algum período, reivindicando o marxismo, ele tinha que seguir o preceito de, desculpe o meu dogmatismo nesse ponto, eu sou principista, você tem que ajustar contas com a tua consciência filosófica anterior. E essa não é uma questão privada, não é de foro íntimo. Ela diz respeito àqueles com os quais você viveu. Você pode nem perder tempo para convencer os que você acha que não vale a pena. Pode até ser. Mas os que vêm depois? Os que vêm depois acham o quê da primeira fase da tua vida, ou da fase anterior da tua vida? Acham o que você diz. E o que você diz é a verdade absoluta porque não pode ser comprovada, nem contestada, nem corrigida. Não é bom, é ruim. Você ficou muito bravo com essa história toda. Não, eu esqueci no dia que ele desapareceu. Para com isso. Esqueci. Eu fiquei alguma coisa irritado quando o Fulvio comentou o que é que ele estava fazendo de novo, que eu não sabia. Mas aquilo morreu, não tomamos nenhuma providência, nenhuma medida, não tiramos nenhuma nota política. Na época, a gente era bem escoteiro. Não fizemos nada desse tipo. Nada, NADA, nada. Sei, sei. Então, por exemplo, algumas coisas que se fala, das militantes mais velhos, tal, comentam entre si, né? Por exemplo, não teve nesse rompimento qualquer influência, vamos dizer assim, de fora, da França, do pessoal da O França, rompimento do do... Vito Letícia. Olha, outro dia, não sei o que eu estava lendo, acho que alguma coisa que a Lúcia me mandou, ou eu li, que ele reivindica, ou lhe atribuem, uma crítica do Lambert, uma simpatia ou uma adesão às posições de Juste. Eu caí das nuvens. Termo gaúcho utilizado pelo Vitor Letícia. Caí das nuvens. Não tinha essa discordância tão forte, não era um Não, fator. Não, né? ele era, se existia, era de foro íntimo, no plano psicológico. Se era organizada, era clandestina. Fracional. Clique no nosso estatuto, tem um termo para designar. Mas eu não posso afirmar, porque eu não sei. De repente era uma simpatia, de repente foi um dia que ele conversou e ouviu coisas que ele achou legal. Realmente eu não sei. A nós não chegou nada. A nós eu estou falando, não é por lá majestático, estou falando nós, instâncias de direção. Como era um dirigente que tinha se afastado, eu quero crer que, a menos que a memória aqui esteja sendo muito ruim, que a gente teria tomado alguma providência. Tipo notas militantes, alertas navegantes. A gente era muito escoteiro nessa época, muito. Vocês não divulgaram nada da saída do Vito? Ficou. Não, em algum momento a gente deve ter dito para os militantes que ele tinha abandonado a organização. Se afastado. Não deve ter sido na forma de elogio, né? Mas também não gerou nenhuma reação, não houve nenhum. E nem ele provocou na época, né? Nenhum, assim, voluntariamente, nenhuma reunião, não convocou os amigos, não fez nenhum movimento desse tipo. Ou por doença ou por outro motivo, não sei. Muito tempo depois, para não falar de nada, muito tempo depois, ele resolveu aderir ao PSOL. E soube que lá ele fez uma crítica devastadora daqueles que no PT, entendeu? Que deve ter sido música nos ouvidos dos dirigentes do PSOL. Isso é a única coisa para dizer que eu nunca mais ouvi falar dele e ouvi falar disso. De alguém que deve ser algum amigo nosso no PSOL, eu tenho vários. Deve ter sido algum amigo nosso que falou, oh, porra, vocês perdeu... Uma ironia, assim. Até o fim da vida ele teve uma relação de amor e ódio com o PT, né? Essa que é a verdade. Não comigo. Graças a Deus que não é meu gênero. Ok. Não sei, pessoal, alguém queria fazer mais alguma pergunta? Bom, foi desses livros que eu falei com o Vitor Leonardi, que eu queria mandar para eles, assim como vou mandar para vocês também. Em algum momento. Eu apoio, olha a biblioteca atrás, não é problema. Só não tem um compromisso. E aí, o Vitor Leonardi me disse o seguinte: livros, eu li todos, eu acompanho o grupo de vocês, eu li todos, fiz anotações, e aí nos falou
que teve muito contato com o Vito na França, na Argentina, quando ele morou um tempo na Argentina, aqui no Brasil, quando ele vinha do Mas Nordeste. Foi antes, né? Isso foi antes do período em que eu o conheci. Antes dele sair, eu acho, né? Não, antes dele sair. Argentina e França, o exílio autoimposto, ou de fato, não lembro bem, e Argentina também. Isso é o período pré-OSI. Isso é o período OMB, notadamente Grupo Outubro, Tá. no qual eles foram um núcleo original, parte do núcleo original. Era uma meia dúzia de maluco lá em Paris, de origens diversas, que, sob a... Como é que eu vou falar? Sob a impulsão da Organização Comunista Internacionalista, a OCI, na Comissão Internacional da OCI, se conheceram, mas não se conheciam, e no calor das lutas e das polêmicas foram amalgamando o núcleo de um grupo, que passou a chamar-se Grupo Outubro, que se deu como meta, e foi vitorioso, unificar os grupos trotskistas que, no Brasil, reivindicavam essa trajetória particular. E isso eles merecem um cumprimento, todos eles. Então, aqui fazendo um acréscimo a posteriori, Doris, uma contribuição que fica no crédito do Vitor e de outros, mas do Vitor, claro, Letícia, é ter contribuído para a unificação desses grupos. Mas isso foi antes que eu passasse a ter uma militância maior com ele, porque eu fui com contato de fora do Grupo Outubro. Quando eu entrei no Grupo Outubro, o pessoal estava tudo na cadeia no exílio. Então, eu já fui num quadro da OMB. E daí foi aí que ele veio, num certo momento, eu lembro bem, clandestino para São Paulo e passou a frequentar. Foi aí que eu passei a conhecê-lo. A relação do Vitor Leonardi com ele, e daquele outro físico do Rio de Janeiro, e dos caras de Brasília, e da Paraíba, isso aí vem de antes, né, da primeira metade dos anos 70. Então, mas pelo que eu entendi, não sei, ele vai escrever. Ele Ele é pessoa boa para escrever, porque ele viveu isso aí bem. Ele decidiu, em vez de dar uma entrevista, ele vai escrever um documento. Essa é uma atitude militante. E como ele vai escrever sobre o passado dele, a pretexto de falar do outro, a pretexto no bom sentido, né? A propósito, ele vai fazer um balanço e vai dizer alguma coisa lá. Importante que ele diga. Não, acho isso super importante. Anteontem mesmo estava falando para ele. Não é ruim. Esse cara é bom. tem que ser ouvido. Seja lá o que ele defenda. É bom, não é ruim. Ele é bem provável que ele fale muito mal da organização, mas ok. Então... Mas pelo que eu entendi, ele continuou... Nós não estamos precisando de elogio no momento, já precisamos no passado. Mas pelo que eu entendi do Leonardi, ele continuou a se encontrar com o Vito Letícia nesse período aí. Vamos ver no documento que ele escreva. Deixa eu fazer uma pergunta mais direta que vocês não responderam. A Silvia, que você até tinha dito o nome verdadeiro, que eu nunca soube. Cida, eu nunca soube. Aliás, tem coisas... Bom, não sou eu o objeto aqui. A Cida, cujo nome eu nunca soube, ela tem que explicação para o afastamento dele? Ou ela não quer falar do assunto? Conversei com a Cida logo depois que o Vito morreu. A gente foi lá olhar as coisas dele, ver se pegava algumas coisas para o CEMAP, justamente, né? Algumas coisas a gente pegou, outras não. Porque ele também destruiu muita coisa, né? E é compreensível. E a gente, destruiu muita coisa? Ele destruiu muita coisa. Eu não sabia. Documentos dele, destruiu. Ele estava na clandestinidade, né? A gente fez o recolhimento de acervo, Socorro, era muito decepcionante, que é pouca coisa, e coisa muito recente. A gente pensava que ia pegar uma pequena mina de documentos e tal, não, foi muito, muito pífio o recolhimento. Deve ter os motivos dele, como ele é eu trabalho nisso, né? Trabalho com arquivo, então realmente a coisa foi bem. Mas assim, nesse meio tempo, né? A gente conversou com a Cida, eu conversei com a Cida, e ela me falou o Vito realmente estava muito deprimido, muito desiludido, porque eu acho assim, ele apostou, pelo que a Cida estava falando, ele apostou todas as fichas dele, né? Numa coisa só, né, que era a revolução, tal, não sei o quê, e já não era aquilo,
não era do jeito que ele entendia, não aconteceu do jeito que ele entendia, Mas você me vamos dizer permite, assim. se Hum. é isso, foi quando a Revolução É o mostrou a que me cara que... passou a impressão. É o que me Não, passou a impressão. se essa impressão é verdadeira, se Hum. essa impressão é verdadeira, foi quando a Revolução mostrou a cara que ele não a reconheceu. É uma avaliação. Porque É foi uma avaliação. justamente o período do ascenso revolucionário no Das Brasil. diretas, tal, né. Exatamente. Mas a gente também, como organização, a gente também não soube digerir muito bem as diretas, né. Bom, aí entramos num outro debate. Não vamos começar um Eu tenho o novo direito debate, de né. achar isso. Eu tenho o direito de achar que nós estamos aqui. Então, com tudo que a gente Mas errou, hã. com tudo que a gente errou, Não. e foi pouco, nós acertamos. Uhum. A prova é que nós estamos aqui. Não, eu sei, eu estou pegando, assim, as minhas, recordações do movimento das diretas, que foi um negócio que, de certa forma, pegou de surpresa Não é bem muita de gente, né. surpresa. Aquilo é como disse o Trotsky, eu acho, né? Quando as massas Hum. se põem em movimento, elas estão sempre muito à esquerda de todas as direções e colocam Isso, problemas novos que nem todo isso, mundo sabe responder. O isso, Glauco, eu não sei o que ele diz hoje. Glauco era o Hã. meu amigo pessoal nessa época. Hã, E hã. chegou minha convivência com ele era copa e cozinha. Diária, assim. Aham. Não, copa e cozinha, não era cama, mas copa e cozinha. Uhum, Então a gente se encontrava para cozinhar, a gente ia junto não sei aonde, a respectivos filhos. Eu era muito amigo dele. uhum, Copa e cozinha, como estou dizendo. E chegou um momento que ele não escrevia mais. Como ele era o principal dirigente, uhum. ele inclusive começou a pedir para mim escrever. E eu não tinha essa pretensão. Eu não era o principal nem o segundo. Mas ele pediu para mim. Eu comecei a escrever. Hum, Porque faz parte da vida, tem altos e baixos. E foi em face ao mesmo movimento que era uma espécie de strike, uhum. se fosse boliche. A bola foi indo, ele derrubou um, derrubou dois, derrubou três. Derrubou a maneira de falar, né? Hã, Pois, assim, mudou o curso das coisas. E essa hã, coisa era a revolução, minha amiga, não era uma tempestade, nem o fascismo, era a revolução. Que depois hã. podemos discutir o que aconteceu, se nós demos uma resposta essencialmente certa ou essencialmente errada, tudo se discute. Mas eu não abro Hum, mão da caracterização global do período. hum, hum, E hum. isso até conforta os desacertos, né? Até conforta os desacertos daqueles que não. É normal, né? A história já aconteceu antes. Então, quando você tem um movimento profundo desse, uma onda de fundo, né? Não é uma tempestade por cima, não é uma onda alta, é um negócio que vem do fundo do mar. Isso aí derruba barco, isso aí. Numa entrevista que a gente fez aqui faz 2, 3 dias atrás com o Glauco, ele nos descreveu a situação do Vitor. Eu queria saber se corresponde à tua impressão. Aqui está falando do primórdio, né? Que ele, exatamente aquilo que você falou, era um cara meio que inábil com a nova situação, tinha acabado de sair da clandestinidade, exatamente as coisas que você relatou, Ah, que bom. E no processo de juntar as Bom para mim organizações, mesmo. Eu nunca discuti com ninguém essa apreciação, é minha. e no processo de juntar as organizações, do 1º de maio, enfim, todo esse processo aí que foram os primórdios da gênese da USI, ele teve um papel muito mais de ajudar a fornecer um quadro de unificação dessa bagunça toda, cada uma com a sua cultura, com seus egos, tudo isso, do que realmente o papel de organização tática de atividade. Corresponde à tua impressão? Não, eu Essa acho que impressão do sim. amigo? Corresponde porque, à medida que eu fui falando, é sempre assim: você vai puxando pela memória, ela vai te corrigindo e aprofundando. Então, eu me lembrei, né, que a primeira resposta que eu dei para a Doris foi muito particular, e depois, uma terceira resposta, vamos dizer, eu puxei o Grupo Outubro. E o Grupo Outubro não era o Glauco, não era. O Glauco era o 1º de maio, era os argentinos, outra coisa. E o Vitor Letícia, junto com o Vitor Leonardi, junto com aquele físico do Rio de Janeiro, junto com outro filho do almirante lá de Brasília, esses caras e outros eram o Grupo Outubro. Mas a Sumara, mais o Devagar aqui em São Paulo, a Sumara que é militante nosso até hoje. E outros que eu não lembro pela memória, que ficaram pelo caminho, como Arlete e tal. Essa turma era o Grupo Outubro, que com a AMB fez essa unificação com o grupo originário do Vitor Letícia, que era
uma parte da fração bolchevique trotskista, do Rio Grande do Sul e do Ceará, ele era egresso desse grupo. É que no exílio, esse grupo, no exílio, ele virou grupo Outubro. E quando ele voltou, ele tinha a manha, a facilidade, a familiaridade, e jogou um papel, óbvio, de trazer esses caras, de aparar certas arestas, e inclusive com o 1º de Maio. Aproveito para dizer que o Glauco conheceu ele nessa fase muito mais que eu. O Glauco já era autodirigente do 1º de Maio. Ele já estava no Bureau Político quando eu entrei. E eu não. Eu, na economia, era agitador da Assembleia, na Assembleia Universitária e tudo mais. E, num certo momento, acharam que eu tinha que entrar no Bureau Político. Quando eu entrei, já estavam lá. O Vitor Leonardo, o Vitor Letícia, o Glauco, o Skromov, eles já estavam lá. E nós não falamos aqui do Chico Solano, que é muito importante para vocês verem os 5 dedos do Grupo Outubro aqui em São Paulo. Então, o Vitor fazia parte dessa equipe, dos caras que fundiram elementos diversos e legaram, por assim dizer, a história do movimento operário brasileiro, algo que não existia antes. Tem aquela fama que trotskista só se divide, que é uma calúnia stalinista, mais uma. No caso deles, não é uma demonstração evidente do contrário. Do contrário. Né? Então, ponto a favor deles. Agora, o que eu queria dizer, eu realmente não tenho muito tempo para mexer no passado, mas na campanha eleitoral de 2020, eu fui colocado numa posição de substituir o Gilmar na comunicação. O Gilmar Tato era o secretário de comunicação, ainda é, até o momento que ele era candidato a prefeito, nesse momento ele não podia mais fazer nada, eu era o adjunto e virei o titular. Foi um negócio de louco, quase morri. Imagina. Uma bagunça, o PT. Eu quase me embarquei nessa bagunça. Para não me dissolver, assim, de confusão, eu aceitei um convite que a Fundação Perseu Abramo me fez com muita antecedência, de preparar uma palestra para o dia seguinte das eleições, uma loucura. Imagina, dia seguinte da eleição, de uma palestra para comemorar 120 anos, eu acho, da morte do Mário Pedrosa, e eu ia fazer uma comunicação numa mesa junto com o Castilho, que é um especialista na matéria. Eu vivi, né, mas não sou especialista para nada. Então, o que eu fazia? Nos horários livres que eu tinha, para fugir do tumulto, eu lia. Reli os livros do Dines que eu já tinha lido, li os que eu não tinha lido, retomei livros da história do movimento operário que eu tenho aqui dos anos 70, e fui organizando as ideias. Quando acabou a eleição, eu me tranquei em 48 horas e preparei um speech. E fui para o debate. Era uma conversa a 2, né? Mas com audiência. E isso depois virou a base de um artigo que se transformou num ensaio e foi editado como um ensaio. Então, foi o primeiro crime que eu cometi contra a filosofia, foi esse texto sobre o Mário Pedrosa. Eu já tinha cometido um crime contra o Gorbachev, mas isso foi consciente. E esse aqui foi inconsciente. E aí eu me dei conta, juntando as partes da memória com informações da história, que eu nem dominava, porque não sou estudioso desse assunto, da Aimes e outros são, né, Castilho, da importância do Fúvio e do Mário Pedrosa, ainda que por caminhos paralelos, em muitos momentos se chocando, para transitar da organização Seção Brasileira dos anos 30 para a Seção Brasileira da Quarta Internacional hoje, que é a Corrente do Trabalho. Os dois confluíram para isso, ainda que em formas paralelas. E a Libelu, por isso que eu me lembrei desse assunto, a Libelu ganhou um filme não é porque nós somos bonito, gostoso e cheiroso. Embora a gente seja bonito, gostoso e cheiroso. Mas não foi por isso. Também. Foi porque expressou, num momento, com uma força de massa muito grande, maior que na década anterior e maior que na década posterior, essa continuidade. Então, é um elo da história do Brasil. Não da história do trotskismo mundial ou da história do trotskismo brasileiro. Da história do Brasil. Por isso fez tanto sucesso. Por isso é objeto aí de um monte de estudos, de filmes e de comentários. Não é um casual. Né? Não é motivo de orgulho que nós somos jovens e tal. Todo mundo já foi jovem, já fez alguma coisa quando foi jovem, depois emborreceu. Não é essa a questão. É que ali, coletivamente, foi uma coisa que me deixou um registro na história do Brasil. E, para esse efeito, não me lembro o que o Vitor Letícia tenha contribuído.
Me lembro que como ele chama lá, o Skromov, quase afundou o barco. Me lembro que o Chico Solano, com voluntarismo que é particular, nos apoiou e quase nos levou a uma aventura, que é romper com tudo e que fundar uma outra coisa. Nós estávamos em vez de fazer isso, com o Chico no comando. E o Vitor é meio espectador disso. Ele não me lembro, aí talvez o Glauco tenha outra memória, mas não me lembro dele intervir nisso, nem certo nem errado. Não me lembro. Me lembro do Skromov, me lembro do Vitor Leonardo, de algum modo, que estava afastado, mas de alguma maneira mandava sinais, bons sinais, pelo que eu me lembro, e me lembro do Skromov, que era um freio, assim, pelo amor de Deus. Mas o Mário Pedrosa e o Fulvio, então, inclusive nós recuperamos esse ensaio, que eu acho que é um trabalho que eu fiz que merece ser lido. O primeiro crime que eu cometi contra o Mário Pedrosa e a filosofia. Espero que seja o último. Beleza. Bom, gente, muito obrigado pela oportunidade de refrescar a memória. Imagina, obrigada a você. Nós é que agradecemos a você, a tua disponibilidade. Tudo que você está mandando, eu estou mandando para eles. E eles estão falando muito mal de você. Ótimo. Ótimo. Objetivo resultado. Isso nós aprendemos com o Grupo Outubro. Vitor Letícia, objetivo resultado. Muito obrigada. Muito obrigada, então, Marcos. Tá bom? Até logo.